Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, nos preparando para a Páscoa, tempo especialíssimo para exercitar a nossa fé e viver conversão. A fé. Toda a palavra de Deus hoje nos fala da caminhada da fé, e o ponto central de toda a nossa fé é o amor de Deus que vem em nossa direção e em nosso socorro. E o amor de Deus encontra a sua plenitude em Jesus Cristo, e Ele encarnado no meio de nós. Jesus acaba de anunciar a paixão, Ele acaba de falar que vai entregar a sua vida e que vai morrer, recusado pelas autoridades, vai entregar a vida. No Evangelho, quando Jesus Cristo faz o anúncio da paixão, nós escutamos que Pedro o rebate. Que isto não te aconteça, Senhor, porque eles estão envolvidos de um sinal de inspiração e de vida nova e de alegria que agora aconchega, que agora chama, que agora coloca em dignidade, em evidência, todos eles pequenos antes, perdidos, esquecidos. Foi difícil para Pedro e para os outros escutarem o anúncio da paixão. Quer dizer, ele vai morrer na cruz. Ele anuncia que vai morrer na cruz. E é neste caminho que Jesus proclama o seu evangelho, a caminho de Jerusalém para a sua paixão, que então ele sobe ao monte para orar, e lá, junto com ele, Pedro, Tiago e João fazem uma experiência de manifestação. Jesus mostra o seu esplendor. Junto com ele estão os santos do Antigo Testamento, da primeira aliança. Moisés, que nos recorda a lei e os mandamentos. Elias, que nos recorda os profetas, que instruíram o povo da aliança, povo que nasceu da fé do pai Abraão, a partir do qual Deus faz uma história da salvação. E a primeira leitura é justamente do livro do Gênesis, quando Deus encontra em Abraão a fé, a fidelidade, a confiança. Abraão, você vai deixar tudo, vai deixar a sua terra, vai sair de Ur dos Caldeus, e virá para um novo tempo, para uma nova terra, para uma nova história, a história da salvação. Os filhos da fé, daqueles que confiam por isso, nós chamamos a Abraão de patriarca, de pai, o pai da fé. Deus fará, com a fidelidade de Abraão e da sua descendência, uma história. Sempre que a palavra de Deus nos cita a Abraão, ele está falando da fé, sempre, em toda a Escritura. Quando recorda a Abraão, fala, nós somos da família daqueles que têm fé. Mesmo lá na carta aos Hebreus do Novo Testamento, nós vamos escutar, não era apenas a descendência do sangue. O povo hebreu é o povo que, junto do pai Abraão, proclamaram a fé, a confiança em Deus. Abraão, deixa tudo e eu te abençoarei numa nova terra, uma nova história. É a história da salvação. Triste recordar que Ur dos Caldeus fica justamente na terra onde no dia de hoje está acontecendo uma guerra, uma grande guerra, lá no Irã, na divisa com o Iraque. A fé, a fidelidade. E lá no Monte da Transfiguração com Jesus, quem estava? Quem recorda esta aliança da história da salvação, desta promessa? Moisés, Elias. Mas também está o povo da nova aliança, os discípulos, aqueles que Jesus congrega, sinalizando que a sua família será universal e dos bem-aventurados. Pedro, Tiago e João, está o Antigo e Novo Testamento. E o ponto central, Jesus Cristo. É Ele, o ponto central da manifestação do amor de Deus por nós.
E é nele que conjuga, que congrega todo o povo da fé. Toda a história da salvação. Estão todos ali reunidos no monte da manifestação. Jesus se revela, os discípulos olham o seu esplendor, eles ficam maravilhados com aquela visão. O rosto de Jesus se transfigura, as suas vestes ficam iluminadas como o sol, uma experiência do céu, uma experiência da glória de Deus. Pedro toma a voz e fala por cada um de nós: como é bom estar aqui. Senhor, se tu queres, vamos montar 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabe o que dizia, mas reflete a experiência gloriosa que está vivendo ali. A caminho da paixão, no tempo do Evangelho, Jesus manifesta quem ele é aos discípulos. E ele congrega naquele monte todo o povo da fé, do Antigo e do Novo Testamento. Nós também estamos ali representados, sinalizados nos discípulos, nos apóstolos. A segunda leitura de hoje, justamente, vem aqui para recordar. Se a primeira leitura fala do povo da antiga aliança, dos que aguardam a promessa, Deus congrega também o povo que, correspondendo ao cumprimento desta promessa, agora caminha na sua nova aliança. Paulo já é descendência espiritual dos apóstolos. São os apóstolos quem ordenam a Paulo. É Paulo quem ordena a Timóteo. A carta dele é para Timóteo, ele está na prisão, e da prisão ele escreve uma carta espiritual, um testamento para Timóteo, para animá-lo, para continuar, para não desanimar. Sofre comigo pelo Evangelho do Senhor. A nossa cruz e sofrimento não é sequer comparável ao presente que o Evangelho nos traz, a glória que Jesus Cristo nos manifestou. A sua força é tremenda, que ele não apenas destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do seu Evangelho. Então, desta descendência, quando nós ouvimos do apóstolo Paulo, depois Timóteo, depois dele, geração a geração, os apóstolos até hoje, nós, a igreja aqui congregada e reunida. Então, a palavra de Deus hoje, neste domingo da Quaresma, está nos falando que nós devemos nos firmar na fé, na fidelidade, junto do ponto central, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A este, a quem Pedro, Tiago e João, e também Moisés e Elias contemplam no monte da transfiguração. Mas não é para ficar parado ali. A manifestação do Senhor reúne o seu povo e o anima. Manifesta a sua glória já no presente, mas aponta que logo mais deve descer no monte, seguir adiante, sem medo, sem desconfiança, permanecer fiel. A nós também que caminhamos este tempo de Quaresma, o chamado é para que a gente, na fidelidade, persevere. Ah, quantos momentos de transfiguração a gente vive nessa experiência de fé, de fidelidade na caminhada do Senhor. Talvez esse momento de experiência profunda da manifestação do Senhor tenha acontecido para nós num retiro, num encontro da catequese, a outro, aquele momento de comunhão e fraternidade no terço dos homens, a outra, quando fez uma experiência profunda de confiança e entrega na oração, no grupo de oração. Talvez até mesmo ali no silêncio de nosso quarto, meditando a palavra, a experiência foi tão grandiosa, tão satisfatória, que nós vislumbramos por um instante também a transfiguração do Senhor, a sua glória, que nos animou, nos apontou, mas a nossa vida, o dia a dia, nos traz desafios. Nós ainda somos insuficientes. Infelizmente, ainda somos contraditórios, ainda trazemos marcado em nós
estas contradições e o pecado ainda é presente conosco. Queremos montar também a tenda e ficar ali, permanecer ali, mas logo vem o dia seguinte, descer o monte, logo vem a segunda-feira, encarar o mundo. Um mundo que ainda tem violência, guerras. Infelizmente, nós também damos a nossa infeliz contribuição nestas contradições no pecado. Carregar a cruz, perseverar, não desanimar. Enquanto Pedro ainda falava, a nuvem luminosa os encobre. Faz a gente recordar imediatamente a antiga aliança. E no Evangelho, esta passagem quer recordar isso. Jesus é aquele que vem dirigir o seu povo, iluminar o seu povo. E a manifestação se completa porque a voz do Pai se manifesta. Este é o meu Filho muito amado, no qual eu coloco todo o meu bem-querer, o meu agrado. Escutai-o. A coluna luminosa do Antigo Testamento é recordada aqui. Porque esta nuvem luminosa nós escutamos lá no livro do Êxodo, lá na primeira Páscoa, era uma imagem provisória daquilo que viria definitivo na Páscoa de Jesus Cristo. A nuvem luminosa ia à frente do povo quando eles saem do Egito. É a nuvem luminosa que aponta o caminho e que confunde os inimigos do povo da fé, do povo da história da salvação. É Deus à frente do seu povo. A coluna luminosa, a nuvem iluminada, é o próprio Cristo. É Ele que vai à frente, é Ele que ilumina, é Ele que aponta os caminhos. E então, no Monte da Transfiguração, nós ouvimos que a nuvem luminosa os encobre e os discípulos caem com o rosto em terra. O que nos resta diante da manifestação de Deus? O que nos resta diante da glória de Deus? O rosto em terra. Tende piedade de mim, Senhor. Eu sou pecador, sou pequeno, insuficiente. Quem sou eu diante da graça de Deus? É o que o apóstolo Paulo falou na segunda leitura para Timóteo: sofre comigo pelo Evangelho. Nós somos pequenos, a iniciativa não é nossa, não é a nossa obra, não é o nosso esforço. O nosso esforço procura corresponder à iniciativa de Deus. É Ele quem ama primeiro, a iniciativa é dele, é Ele quem vem em nosso socorro, é Ele quem nos resgata. A nós resta o rosto por terra, como dos apóstolos, como nos discípulos ali no Monte da Transfiguração. O que nos resta? O rosto por terra. E então a imagem mais bonita da Transfiguração. No nosso imaginário, de primeiro instante a gente pensa, mais bonito, é a hora que eles veem Jesus transfigurado, é a hora que eles viram os santos do Antigo Testamento. Pois bem, a hora mais bonita é agora. É quando Jesus se aproxima e coloca a mão no ombro deles. Permanece ali tudo o que foi manifestado, mas está ali Jesus, homem, na nossa pequenez humana, que veio em nosso socorro, que veio nos ensinar a fazer esta quaresma, esta conversão, esta confiança, esta fidelidade à fé em Deus, até que por Ele sejamos salvos. É Ele colocando a mão nos ombros dos discípulos, como que colocando a mão nos ombros de cada um de nós, de todos aqueles que perseveraram, de todos nós que perseveramos, colocando a mão nos ombros, diz: não tenha medo, levanta. De fato, nós não somos nada, rosto por terra, tão pequenos. E a graça de Deus ainda assim nos amou. Veio em nosso socorro. Veio colocar a mão em nossos ombros e dizer: não tenha medo, levanta. Compreende o que é a quaresma? É levantar
é não ter medo, é confiar, é ter fé no Senhor, que vem em nosso socorro. Ele vai entregar tudo por nós. A paixão que ele anunciou e que perturbou o coração de Pedro, é justamente ela que vai nos libertar de tudo. Não tenha medo, vem comigo. Logo depois que descer do monte, Jesus vai dizer: toma a sua cruz e vem comigo. Ele vai carregar as nossas cruzes. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Não tenha medo, levanta. Ali não existe mais a visão da glória. O esplendor não está mais diante deles, está ali Deus conosco. Como nós somos, na nossa pequenez humana. E então eles levantam, eles vão descer o monte. Não ficaram ali como Pedro desejou, armando 3 tendas. Assim como nós também não podemos ficar imobilizados, acomodados, diante da experiência maravilhosa de Deus, como dizia, às vezes ali na oração, num grupo de oração, aqui na liturgia, num retiro. Nós somos chamados agora a descer o monte, fazer a nossa quaresma, continuar o nosso êxodo e caminhar bem dispostos, confiantes. O que o Senhor pede de nós é fé, é a confiança. Por isso que a igreja hoje recordou o pai Abraão. Teve fé, deixou tudo e confiou no Senhor, seguiu com o Senhor. E Deus vai fazer aliança com o seu povo, a história da salvação, que tem a sua plenitude em Jesus Cristo. Não contem para ninguém esta visão, só depois da Páscoa. Só depois de viver a experiência da Páscoa, a caminhar com Jesus até a paixão, São Paulo vai aprender isso e anunciar à comunidade: olha, não é pela força da minha pregação. Eu aprendi que eu anuncio apenas um evangelho de Jesus crucificado. É dele a força, é dele a graça, é dele a salvação. Eu anuncio Jesus crucificado. Sem a cruz, não chegaremos à glória da ressurreição. Não participaremos da transfiguração. Então, querida comunidade, eis o chamado. Fidelidade, confiança, fé, perseverar, eis o sentido da quaresma. Por isso, exercitar a fé, a oração, o jejum, a caridade, este tempo de penitência, é para fortalecer a nossa confiança, para seguirmos adiante, para seguirmos o Senhor com Ele até a cruz e a glória da ressurreição. Então, caminha com confiança, com fé, corresponde ao chamado do Senhor. Não tenha medo, levanta, vamos seguir a Jesus Cristo, vamos estar com Ele, contemplar a sua cruz e corresponder com a nossa fidelidade. Depois poderemos transmitir o nosso testemunho. Este domingo da transfiguração nos anima, é Deus conosco. Ele se manifesta aos que amam, Ele se manifesta ao povo da aliança. Mas esta é uma revelação, é uma visão interior. Podemos dizer que ela é ao particular da comunidade espiritual, porque o que Ele nos chama é carregar a cruz e seguir com Ele, levantar e confiar. Com fidelidade, correspondamos ao chamado do Senhor. Com fé, sigamos para a Páscoa de Jesus, vivendo agora uma quaresma de conversão e de vida nova. Oração, jejum e caridade. Vamos exercitar a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Creio em